Oi, turma. Do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 17, no texto A Vida é uma Escola. A vida física é uma escola abençoada, é insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. André Luiz, Chico Xavier. A vida tem o poder de nos surpreender diariamente. Repare, hoje mesmo você pode estar com um desafio a vencer, um obstáculo a transpor, mas nada que nos acontece é para sempre. Observe que ao longo do seu dia, outras coisas boas também surgem. É uma inspiração que nos orienta, é um amigo que nos procura, é um colega de trabalho que nos presta algum tipo de auxílio, é um parente que nos acolhe, enfim. Se tivermos os olhos de ver, paciência e serenidade necessária para compreender o que está acontecendo, o porquê disso agora e tirar a lição que precisamos, nos aprimorando, no final das contas, veremos que tudo irá se resolver no seu tempo. Você tem observado como trata essa bênção que é a oportunidade da vida de estarmos por aqui encarnados no planeta Terra, vivendo momentos únicos, especiais, alguns mais delicados, outros mais favoráveis. Essa é a magia, esse conjunto de situações que fazem de nossa vida uma arte de ser bem compreendida e bem vivida. Vamos aprender e abençoar mais nossa vida. Vamos ser gratos a tudo que nos acontece. Acredite, muitos dariam tudo o que têm para estar em seu lugar. Pare de reclamar, de se achar uma pessoa infeliz, alguém que não tem sorte. Façamos a partir de hoje, uma nova escolha, afirmando: quero aproveitar cada minuto do meu ingresso nesse aprendizado humano, quero valorizar cada instante, cada momento ao lado das pessoas que eu pedi para estarem comigo. Não há nada de errado, nem tampouco com a minha vida. Precisamos entender que somos todos espíritos imortais, vivendo num corpo físico, numa experiência nova, e assim sendo, através da reencarnação, temos uma nova oportunidade de refazer, aprender e nos reconstruir nesse processo e no engrandecimento moral e espiritual a que nos propomos. Desse modo, obteremos vitória pelo caminho do bem. Ele é laborioso, bem eu sei, difícil, sem dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Lembre-se, Deus está sempre conosco em todas as circunstâncias. É verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da inferioridade e da sombra. Então vamos lá. Nós escolhemos para estar aqui. Grande parte de nós temos essa alegria, né? Vamos dizer assim, de poder escolher as nossas provas, de escolher as nossas expiações, de escolher as pessoas com quem nós vamos conviver aqui na Terra, o grupo familiar, o grupo de amigos, o tipo de profissão que a gente vai desenvolver. Porque a nossa vinda para a Terra não é simplesmente assim, nasceu, sabe? Tem algumas pessoas que brincam assim: eu não nasci, eu não morri, eu virei purpurina, né? Sabe? É frases soltas, rasas, que fazem a gente pensar que a nossa vida não vale absolutamente nada, ela é aleatória. Ela é jogada, né? Jogada à sorte. Vamos jogar o dado. Patrícia dessa vez vai vir professora. Vamos jogar o dado. Patrícia da próxima vez vai vir uma médica. Não é assim, não é sorte. A gente não tem sorte. A gente não passa por fatalidades. Nossa, foi uma fatalidade, morreu desse jeito. Não, não tem fatalidade. Não tem sorte, não tem azar, não tem jogo na nossa vida. Tudo, gente, minuciosamente, tudo é planejado. É planejado a estrutura física do nosso corpo. Já pararam para pensar, né? A cor dos nossos olhos, o formato da nossa boca, o nosso rosto, a nossa pele, se vai ser branca, se vai ser parda, se vai ser negra. Onde é que esse corpo vai nascer? Se vai ser na África, vai ser na Ásia, vai ser na Europa, vai ser no Brasil, vai ser na América, vai ser onde for.
como vai ser tudo, nos mínimos detalhes. É planejado. Só que nós somos espíritos individuais. Cada um tem uma razão de estar aqui. Nós fomos criados todos simples e ignorantes, dotados de um fator, o livre-arbítrio. Tudo foi planejado minucioso para nós. A espiritualidade é maravilhosa, ela nos dá todas as condições físicas, o corpo físico, o lugar físico, tudo que vai ser de amparo, tudo que vai ser de prova, tudo que vai ser de expiação, tudo foi planejado bonitinho para nós. Só que nós temos esse fator, o livre-arbítrio. Você coloca uma criança numa sala de aula, junto com mais 30 crianças, cada uma vai se desenvolver de forma diferente. Todas elas têm carteira, todas elas estão dentro de um ambiente igual para todas. Sala de aula é igual para todos. Tem um professor para todos que vai ensinar a mesma coisa para todos, cada qual sentado na sua carteirinha igual. A sua cadeira é igual, seu material praticamente é igual, ainda mais hoje que o governo dá o material, então todos têm caderno, lápis, borracha, não pode dizer que um tem e outro não tem. Todos têm tudo por igual, mas cada aluno vai se desenvolver individual. Por quê? Porque cada um tem a sua família, tem a sua casa, tem o seu ambiente social, tem a sua vivência, tem o seu conhecimento individual. E ali dentro da sala de aula, cada um vai aprender no seu tempo. Só que a gente não pode, como eu falei outro dia no outro canal, né? Não é porque o cara tem o tempo dele que nós vamos deixar ele sentadinho ali esperando ele despertar. Então o professor começa a apertar, né? Ó, vai ter prova, vai ter trabalho. Se não entregar trabalho, vai ficar com nota vermelha. Se ficar com nota vermelha, vai para recuperação. Na recuperação, você vai ter que fazer outras provas, vai ter que fazer outros trabalhos, vai acumular coisas que na princípio era pouco, agora já se tornou mais. Você vai se sentir sobrecarregado, você vai se sentir um pouco dolorido. Aí você não passa pelas provas. Acontece o quê? Você vai ficar reprovado, você volta para cá e vai estudar de novo tudo desde o começo. E o que acontece com o espírito? Exatamente isso. O espírito, ele tá na terra, que é a escola. Todos têm as mesmas oportunidades. Ah, não tem não, Patrícia. Tem o que é pobre e tem o que é rico. Todos têm a mesma oportunidade, sim. O que é pobre e o que é rico é de acordo com a sua família, seu conhecimento, sua bagagem individual. E aí é que tá. Se ele é mais pobre do que o outro que tem mais possibilidades, é porque ele tem que correr mais. Ele está naquela fase da recuperação. Ele vai ter que chegar no mesmo patamar. Chegou alguém aqui do lado, ó. Aqui. Ele foi lá fora, ele comeu, ele bebeu, agora ele vem dizer para mim que tá tudo certo, que agora ele já pode voltar pro soninho da tarde. Então, voltando ao assunto, o que acontece? As pessoas têm diferenças sociais porque elas já vêm de diferenças escolhas do passado. A Terra, ela tem as mesmas oportunidades para todos. Tem espaço para todo mundo. A questão é, o que nós fizemos? Ah, mas Patrícia, eu já nasci lá no meio de uma comunidade, de uma favela, eu já nasci pobre, meu pai era bêbado, a minha mãe era prostituta. E aonde eu estava não tinha condições de eu enriquecer, de eu crescer, de eu evoluir. Lógico que tem. No ambiente que você está, não. Ali é um ambiente de prova. Você vai ter que passar por aquelas provas. Você vai ter que passar por aquelas situações e sair delas. Porque você já teve a oportunidade antes de estar no meio de gente com mais possibilidade material e você não aproveitou. De repente você foi um político corrupto. De repente você foi um cientista que criou vacina para matar pessoas e não para salvar. Então você vem num ambiente mais hostil, mais rústico, mais inferior, com mais problemas financeiros, que é para você crescer, para você sair daquilo. É um momento de recuperação e você vai ter que saber usar. Se você não souber usar, você vai ficar reprovado de novo. Você vai vir em condições cada vez piores. Por quê? Porque cada vez que você reprova de ano numa escola,
toda vez que você volta para os estudos, você não volta do mesmo jeito. Você já volta mais desanimado, você já volta mais triste, você volta mais revoltado. Então, o espírito tende a ficar mais enraizado ainda no problema do que de crescer. Quanto mais você se reprova, é pior para você, é mais sofrimento. Então, a ideia qual é? Deus nos coloca na escola e fala, vai lá, meus filhos, e aprendam, cresçam, evoluam, que aí vocês não precisam passar mais por isso. Aí vai vir novas situações, novos aprendizados, cada vez melhores para você. Por que existe uma saga aí de Jesus Cristo, né? Jesus, ele é um espírito praticamente puro, é um espírito superior, mas ele nasceu assim? Não, senão Deus não seria justo. Ele nasceu também como nós, simples e ignorante. Então, nós temos em Jesus uma figura da qual serve de exemplo que o espírito supera, que o espírito evolui. E é ali a nossa meta, chegar como chegou Jesus. Aí tem espíritos que Jesus ainda diz, vocês são capazes de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ou seja, Jesus já está dizendo que nós podemos ser mais do que ele. E isso significa o quê? Que quando a gente já estiver chegando perto do que é Jesus, Jesus vai estar ainda luz à frente, anos luz à frente, né? Porque Jesus não para de crescer. Não é porque você chegou num grau de evolução bom, puro, né? Espírito já superior, que ali acabou. Agora ele vai para o paraíso, fica deitado no meio de margarida e acabou. Férias eternas. Não. Quanto mais o espírito evolui, mais ele aprende, mais ele tem por fazer, porque ele não para nunca. A natureza não cessa, ela não para, ela não corta nunca, tudo se renova. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele se torna mestre para outros que estão vindo. Como Jesus é o nosso mestre, como Jesus é o nosso modelo e guia. Então, o que nós temos que entender? Que nada daquilo que nós passamos aqui é para o nosso mal. Que Deus não tem preferido. Ele não tem aquele, Jesus é o meu preferido, meu filho preferido. Não. Que Maria, mãe de Jesus, é a única mãe do mundo. Não. Nós nos apegamos a ela porque aqui, encarnados, a mãe maior que nós conhecemos é Maria, mãe de Jesus. Mas existe uma série de mães como Maria. Ela não é uma só, existe um grupo de espíritos do mesmo nível que Maria. Existe um grupo de espíritos do mesmo nível de Francisco de Assis. Só que a gente acaba direcionando de acordo com o nosso conhecimento a nossa fé. Eu tenho muita fé em Francisco de Assis, mas eu sei, já li o livro dele junto com vocês em outro canal, que Francisco de Assis tem uma série de franciscanos que seguiu os passos de Francisco de Assis na época dele, fora da época dele, e que estão aí dando comunicações, ajudando, auxiliando cada passo nosso aqui na Terra. Os espíritos superiores voltam depois e dão depoimento. Falam, olha, a gente não abandona vocês de maneira nenhuma. O tempo todo tem espírito bom perto de vocês, é só que cabe a cada um de nós chamar, abrir as portas para que eles possam entrar, porque geralmente as nossas portas estão ligadas aos seres iguais ou mais inferiores do que nós, através da nossa falsa moral, através dos nossos vícios, através dos nossos pensamentos maliciosos, através dos nossos erros, falhas, por mais que sejam infantis, acabam atraindo pessoas, seres, espíritos que sejam iguais ou inferiores a nós. Eu estava conversando com um amigo ontem e eu falei para ele, eu não tenho mais condições de continuar conversando com você sobre determinado assunto que a gente estava falando, porque eu já estou me sentindo incomodada com o assunto. Energeticamente era um assunto ruim. Então, assim como já estava me fazendo mal, eu falei para ele, você precisa tratar isso aí, porque isso está dentro de você e está te fazendo mal. Então, nós quando estamos um pouco mais vigilantes, a gente percebe quando a energia é uma energia negativa, a gente tem que fechar essas portas. A gente auxilia até certo ponto e depois fecha as portas, porque cada um com o seu. Nós não podemos pegar a dor do outro pra gente. E isso não é ser egoísta, só que geralmente, pelo bem ou pelo mal, a gente é curioso, a gente quer saber de tudo dos outros, a gente quer pegar a dor do mundo para nós, né? Ou para ajudar, ou simplesmente pela curiosidade. A gente se embola no meio do caminho, nossas escolhas
geralmente são escolhas voltadas para o mal. Não é para o mal no sentido de fazer o mal, mas é no mal assim, bobo, como eu acabei de falar, uma questão energética. Nós nos pegamos muito nessa questão ruim do que nas questões boas. Se abrir um jornal agora, nesse exato momento, se estiver falando alguma coisa sobre a Mata Atlântica, falando sobre a Amazônia, natureza, cães, gatos, qualquer coisa assim que seja bom, a gente olha até certo momento. Aí a gente fala, ai, que notícia ruim, chata, não passa disso, né? Agora, se colocar um tiroteio no mercado, ladrão morreu, a polícia tá correndo atrás do ladrão. Aí você liga a televisão e fica lá, nossa, corre mesmo, pega mesmo, mata mesmo, faz mesmo. Sabe? Qual é o tipo de energia que tá rolando ali? Você não tá na situação, mas a energia que tá rolando em você é a pior que pode haver no ser humano. O desejo de vingança, o desejo de ver sangue, né? E aquilo que era bom você largou de lado. Então, algumas escolhas bobas no nosso dia a dia influenciam na repetição no final da nossa saga. Quando a gente chega lá no final das contas, a gente vai apresentar o nosso currículo às pessoas, aos seres, aos espíritos superiores que estão nos avaliando. A gente chega lá e fala, tá aqui o meu currículo. Poxa, aquele dia você bem que podia ter escolhido ver os cãezinhos lá na telinha, né? Mas você foi escolher justo o tiroteio e ainda ficar torcendo para matar o assaltante. Então, assim, o mal é necessário, mas ai daquele que comete o mal. Nós sabemos disso. Então eu não preciso desejar que o mal aconteça a alguém. Eu já sei que o mal vai acontecer, porque é da lei de Deus. Então eu não preciso desejar. Se eu desejo, eu sou igual ao mal, entenderam? E às vezes a gente não consegue. A nossa revolta, a nossa ira, né? A nossa deficiência moral ainda está voltada para isso, para querer ver o circo pegar fogo. Às vezes eu tô, né, nessa vibe, como diz a molecada, né? Às vezes eu tô pilhada, eu falo, ai, eu não aguento mais essa política, eu queria que acontecesse isso, isso, isso. Aí depois, ao mesmo tempo, eu falo, não, não quero que aconteça nada, Senhor, porque senão eu vou estar lá no meio deles de novo. Quero que aconteça nada. Seja feita a sua vontade, cada um que colhe aquilo que plantou. Agora, não posso ser omissa, claro que não. Eu tô vendo o circo pegar fogo na política, eu vou propagar aquilo que está acontecendo, abrindo, despertando o conhecimento de outras pessoas. Porque, infelizmente, tem pessoas que estão ali na dormência, né? Ah, eu não quero saber, eles que são brancos, eles que se entendem. Poxa, mas aí você liga um Instagram da vida, como eu liguei hoje, e já tá lá. Eu não tenho assinatura da Netflix, mas já tá escrito lá que a Netflix agora vai querer confirmação de CPF e de CEP. Porque vai ser rastreado até aquilo que você assiste na sua casa pelo governo. Então, quer dizer, tem coisas que não tem como você ver e falar assim, não, isso eu não tenho nada a ver, eu não quero saber. Ué, tá influenciando minha vida, então eu tenho que despertar pessoas que têm alguma coisa de errado aí, né? Agora, não posso ir lá e resolver com as minhas próprias mãos ou desejar que alguém vá lá e faça. Não, cada um desses seres que hoje machucam, ferem a sociedade, eles vão responder por tudo isso. Mais dia, menos dia. Eu não preciso desejar o mal, mas eu preciso conter o mal. E para conter o mal, eu preciso despertar a consciência nas pessoas. E isso faz parte do espírita. Eu estava até lendo alguma coisa a respeito sobre isso, porque tem algumas pessoas que falam assim, a gente não deve falar de política dentro do espiritismo. Nós não devemos fazer propaganda política dentro do espiritismo. Isso daí é o cúmulo do cúmulo. Você utilizar a doutrina para fazer propaganda para o que quer que seja política. De repente eu vendo caneta, aí eu tô aqui fazendo estudos espíritas e, gente, compra minha caneta, né? Isso daí eu não posso fazer. Propaganda, seja do que for, dentro de um trabalho espírita, é o fim da picada. Você está utilizando a doutrina para bens pessoais. Isso realmente não pode acontecer. Mas você, enquanto espírita, você também é cidadão. Enquanto espírita, você tem consciência espiritual, você sabe o que é certo e o que é errado, e você tem que colocar a sua posição perante as pessoas, daquilo que é certo e daquilo que é errado, dentro dos padrões da doutrina. A doutrina aceita aborto? Não. Dentro de uma política pública se debate aborto. Aí eu vou chegar lá e não vou me colocar numa posição espírita, por quê? Eu estou defendendo a vida, eu não aceito aborto e ponto. A doutrina espírita fala de reencarnação, o espírito não morre. Acabou. Então, o que eu não posso
E jamais a gente deve fazer uma propaganda pessoal. Tô cansada de ver pessoas com nome, sobrenome, renome, né, que utilizam a doutrina para falar, eu sou coach, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um grupo de estudo e vou cobrar R$ 120 cada encontro online. Poxa, peraí, né? Já pensou? Eu sou professora, a minha profissão é essa. Aí eu chego aqui no final de vídeo e falo, gente, a partir da semana que vem eu vou montar um grupo de estudo, de reforço, de alfabetização, e quem quiser pode participar, é só mandar R$ 150 pro meu Pix. Pô, vocês estão me vendo aqui todo dia fazendo estudo espírita. Pô, a Patrícia é legal, a Patrícia fala umas coisas legais, tal. É o que eu escuto quando termino o vídeo, né? Aí depois, já que ela é tão bacana, né, na maneira de falar sobre o espiritismo, ela para alfabetizar também deve ser legal. Então eu vou pagar esse curso. Ou seja, ninguém tá indo pela Patrícia, tá indo porque eu fiz primeiro o estudo espírita. Eu usei a doutrina para isso. Gente, cá para nós, né? Então, todo e qualquer assunto, o espírita pode se envolver. O que ele não pode é utilizar a doutrina para propagar determinada opinião pessoal, alguma coisa que ele vai lucrar com isso. Aí vem de novo aquilo que nós estamos falando sobre o texto. A vida é uma escola. Tudo aquilo que você está fazendo dentro dessa escola vai voltar para você. Se você está sendo sacana de utilizar a confiança alheia pela doutrina para você se beneficiar, aguarde. Isso aí também vai vir para você. Né? Imagina só como. Então, você utilizar a boa vontade das pessoas, você utilizar o coração das pessoas, você utilizar a inteligência das pessoas em benefício próprio, pensa o tamanho do peso que você vai ter. Aí nascem as crianças autistas e as pessoas falam assim, nossa, Deus não é justo, né? Porque, olha, dá saúde para umas e dá uma doença triste como essa. Dá uma comorbidade pesada dessa para uma criança. O autista, ele é super inteligente, mas ele não consegue desenvolver tanto quanto uma criança regular. Ele tem tanta dificuldade, coitadinho dele, coitadinho nada, aquela inteligência toda que ele tinha, ele usou em favor próprio, numa outra encarnação. Ele atrapalhou a vida de muitas pessoas e hoje ele tem que resgatar diante daquele corpinho, porque o espírito não é autista, aquele corpo é. Então, dentro do corpo do autista tem um cara ali que é muito inteligente, tem um cara ali que utilizou a inteligência dele para o mal, desvirtuando toda a sabedoria que ele tinha. Então, vamos lá. A nossa escola está aí para todos. Agora, o que nós fazemos dela é de cada um.